O Senhor é a nossa justiça. Amém? Em 2 Samuel 5, de 1 a 5, vemos o processo que eu tanto digo, né? Chegar na parte onde Davi passa a reinar sobre Israel. Em 2 Samuel 5, de 1 a 5, nós vemos aqui, ó. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram dizendo: somos do mesmo povo que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disseste: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ter como rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi, rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Em 2 Samuel 5, dando continuidade, né, do versículo 6 ao versículo 12, Davi conquista Sião, uma observação que é muito difundido, né, muito estudado sobre essa parte, porque quando ele conquista Sião, vem a ele, né, e falam: não entra em Sião, porque os cegos e os coxos te irão derrotar, né, derrotá-lo. E aí a gente fica pensando, como assim os cegos e os coxos, né, iriam derrotar? Seria um deboche, né, falar que Davi não poderia nem com os coxos, nem com os cegos. Mas isso tem muito a ver, pelo que a maioria dos teólogos aceitam, né, quanto à parte, né, que diziam: vocês têm deuses, né, que têm olhos, mas não vê, têm pernas, mas não andam. Então, seria, né, de certa forma, uma ironia, né, deles, dizendo, né, que os cegos e os coxos iriam derrotá-lo. E não deixa de ser uma afronta. Bom, Davi então conquista Sião e é conhecido como rei por Irão. Davi passa a possuir, né, essas duas regiões, né, de Sião e Irão. Mais adiante, Davi passa a possuir filhos em Jerusalém, né? Em 2 Samuel 5, de 13 a 16, diz aqui, ó: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que vieram de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibá, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. Então esses são os filhos que ele teve, né, em Jerusalém. Davi vence os filisteus, né, que após saberem que era rei sobre Israel, eles sobem contra ele. Ele os vence por 2 vezes, porém após consultar o Senhor. Então é interessante vermos, né, que ele sempre consultava, né, o Senhor. Em 2 Samuel, de 17 a 25, né, nós temos essas passagens, né, que ele consultava para ir para as guerras, né. Em 5:25, para não estender, nós temos aqui: fez Davi como o Senhor lhe ordenara,
e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Então Davi, né, nesse processo aí, ele vai, né, no tempo oportuno que o Senhor preparara para ele, ele vai dando sequência, né, ao processo que o Senhor teria destinado, né, para ele. Nós vemos que em cada época da história, Deus ele levanta um homem, né, segundo o seu perfil. Então hoje, por exemplo, as empresas, né, elas ao contratar, se elas contratam um perfil certo para desenvolver um trabalho específico, elas se dão muito bem, porque existem, né, homens com perfil certo para tipo de trabalhos, né, para tipo de projeto certo. E o Senhor, né, com toda a sabedoria dele, ele fazia, né, de acordo. Você vê que ele levanta Moisés, né, para tirar o povo do Egito sobre a mão dele, forte. E aí depois vem o sacerdócio, e agora, né, você tem os reis, os reis não, né? Você tem os juízes, né, que se levantam para julgar Israel. E agora você tem, né, o rei Esaú, e agora levantado pelo Senhor, né, como era do coração dele, já que o povo queria um rei, Davi. E Davi tinha um perfil para passar por esse processo, a conquistar as terras, né, que Josué e Gideão não conseguiu, e determinar, né, o reinado, né, de Israel sobre as terras que o Senhor preparara. Vemos em 2 Samuel 6, de 6 a 7, que Uzá, né, morre por tocar a arca. Então, antes, né, em 2 Samuel 6, de 3 a 5, vou ler aqui, né, em 2 Samuel 6, de 3 a 5, Davi leva a arca no intuito de chegar até Jerusalém com ela. Vamos ver aqui em 2 Samuel 6, de 3 a 5. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegrava-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltério, com samborins, com pandeiros e com símbolos. Então aqui, né, Davi, com toda júbilo, né, levava a arca com o intuito de chegar a Jerusalém com ela. Só que nós vemos em 2 Samuel 6, de 6 a 7, que Uzá morre após tocar a arca, né? 6, de 6 a 7. Quando chegaram à eira de Nacum, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por estar em reverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Ficou a arca por 3 meses na casa de Obed-Edom. 2 Samuel 6,11, nós vemos, né, que ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Em 2 Samuel 6, 12, né, nós vemos que Davi, ele decide levar a arca para Jerusalém. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi, que era Jerusalém, né? Então ele decide, né, a levá-la. Em 2 Samuel 6, de 20 a 23, né, temos que Mical, ao ver Davi entrar pela cidade dançando ali, né, e provavelmente tirou as partes de cima
pelo que a gente pode entender, ela reprovou Davi, né? Mas depois Davi repreende também, né? Dizendo que ele dançava, né, na presença do Senhor. E inclusive diz nesse texto que Mical não teve filho, né, até a sua morte. Ela era filha de Saul, né, e parece que ela meio que era um pouco divergente, né, da forma com que Davi lidava com as coisas. Em 2 Samuel, no capítulo 7, Davi passa a descansar, né, dos seus inimigos, então a guerra se cessa. E no seu coração, parece que ele deseja morar, né, num lugar de maior conforto. Ele diz que ele gostaria de morar num lugar que não fosse feito de cedro, né, e que a arca repousasse em um lugar que não fosse tenda. Porém, o Senhor, através do profeta Natã, lhe diz o seguinte, 2 Samuel 7, de 8 a 13. 2 Samuel 7, de 8 a 13. Agora, pois, assim dirá ao meu servo Davi, o Senhor dizendo a Natã, né, que era o profeta, assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo, por onde quer que andastes, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele é o Senhor, e te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então nós vemos que o Senhor, ele preparava, né, um homem para cada época, segundo o perfil e segundo o coração dele. Então, ele não era do desejo dele que Davi erguesse o templo, né, e que sim o seu descendente. Acredito que por perfil, né? Como eu disse há pouco, né, cada homem tem um perfil para destinado projeto. Então, o Senhor tinha uma época, uma fase, né, nesse processo, e Davi encaixava-se nela. Porém, em relação ao templo, né, depois nós vamos perceber, até pela forma com que Davi conduzia sua vida, né, apesar dele ser segundo o coração do Senhor, mas ele não era o homem talvez adequado para erguer o templo, né? E o Senhor tinha preparado já o seu descendente para assim fazê-lo. Mas os desígnios do Senhor, né? Em 2 Samuel 7, de 18 a 22, Davi dá ações de graça, né, e louva ao Senhor. Interessante que o momento, né, que nós percebemos como que Davi alegrava, como que Davi tinha regozijos, né, no Senhor. Diferente talvez dos demais, né, além dele recorrer ao Senhor, ele sempre regozijava, né, ele sempre estava feliz com o Senhor. E essa é uma lição, né, para nós. Sempre devemos, né, nos regozijar com o Senhor. No capítulo 8 de 2 Samuel, né, temos várias vitórias de Davi, inclusive sobre os moabitas, né? Esses ancestrais de Ruth, que geraram Obed, avô de Davi. Em 2 Samuel 8:15, né, diz aqui que o quanto Davi reinou e julgou, né, Israel. Em 2 Samuel 8:15,
Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Então nós vimos também nesse processo que Davi ele era aprovado pelo povo, a forma com que ele conduzia, né? Então você vê que era um perfil, né, muito interessante, né, que Deus ele sonda, né, o coração do homem. Então ele sabia que esse processo, durante esse tempo, Davi era o perfil mais adequado, né? Por ele ter esse compromisso de consultar o Senhor sempre e, apesar de ser rei, fazer, né, o Senhor de todo o povo, né, nas decisões, e a forma com que ele conduzia, né, era de uma sabedoria ao consultá-lo. E então nós temos a percepção que a guerra, né, era em decorrência da dureza de servidez do povo, pois o projeto inicial, né, do Senhor era relacionar com o homem, né, era ter uma forma ali de comunhão com o homem. Então ele tinha um projeto para que todos os homens, né, fossem iguais perante ele, né, e obedecesse a ele, fecundasse e enchesse toda a terra, porém tivesse esse senhorio dele sobre as suas vidas. Porém, quando o homem desobedece, né, e peca contra o Senhor e fica entregue à sua própria sorte, começa então um processo, né, e cada homem tem uma importância durante esse processo. Davi, por exemplo, nós vemos lá em Abraão, o perfil para que povoasse, né, a terra. Abraão vai andando, ele tinha essa facilidade, né, meio nômade, de ir possuindo cada parte da terra, né, e povoando a terra. Depois Abraão, né, depois Abraão tem Isaac, e Isaac tem, né, Jacó e Esaú. Jacó vem a ser, né, o descendente, vai descender, né, as 12 tribos, e depois essas 12 tribos, né, saem sem saber ainda essa distinção, essa divisão, sai do Egito, onde ficaram lá por 400 e tantos anos, a maioria como escravos, né? O Senhor, através de Moisés, quer dizer, para ali em José, nem Efraim nem Manassés teve esse perfil. Ele levanta Moisés para tirar, né? Porque Moisés era incomodado com situações, né? Ele não gostava de ver injustiça, então ele tinha esse perfil adequado, apesar de outros BO que não fizeram com que ele entrasse na terra, mas ele tinha esse perfil a tirar o povo do Egito. E aí ele tira o povo do Egito, caminha pelo deserto, né? Ele tinha essa fé no Senhor, ele tinha essa... E aí ele depois passa para Josué, que era já um homem de guerra, né? E viera a entrar, né, pela terra prometida. Depois nós vemos Gideão, né, Sansão. Então o Senhor levanta vários juízes até o povo aclamar por um rei, né? E aí vem o rei Saul, que não era segundo o coração do Senhor, mas era o que o povo queria, né? Porque até nos dias de hoje o povo ele olha muito pelo exterior, né? A força, a beleza. E o Senhor não, ele vê o coração, ele vê mais do que nós seres humanos conseguimos ver. E então o Senhor, no tempo dele, ele determina, né, e levanta Davi de uma forma inteligente, sábia e dentro de um processo, né? E Davi vem para progestinar, né, o Senhor sobre todos. E dentro desse processo, né, agora o Senhor, né, prepara para futuramente, né, uma nova história. Porém, Davi vem desempenhando o papel que o Senhor dera a ele. Que o Senhor seja nosso rei
sempre, porque assim será melhor para nós. Amém?